Sou o Bispo Anderson, estou aqui na Rua General Roca, na sede do Rio de Janeiro, da Igreja Cristo Vive Missão. Vamos começar este culto racional, este culto online, adorando, bendizendo, glorificando, exaltando aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir, o Senhor, o Todo-Poderoso, aquele cujo nome está acima de todo nome. É em nome dele, Jesus, que nós nos reunimos, que nós celebramos, que nós adoramos, que nós cantamos, oramos, falamos, quer comendo, quer bebendo, todas as coisas são para o louvor da sua glória. Ele é a razão, ele é o fundamento, ele é o princípio, ele é o fim, ele é o sentido de todas as coisas. Então eu quero lhe saudar em nome de Jesus, quero lhe saudar em nome daquele que tem salvação para as nossas vidas, ele tem consolo para os corações enlutados, força para aquele que se sente fraco, ele tem alegria para os entristecidos. Sim, ele é a solução, ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Então, mais uma vez, sejam bem-vindos. A Igreja Cristo Vive Missão tem como seu foco, sua missão, a pregação do Evangelho da verdade, a pregação da palavra que não pode voltar vazia. Nós vivemos dias difíceis, nós vivemos dias confusos, dias atrozes, hostis, desemprego para todo lado, problemas, saúde, questão de saúde periclitante, os hospitais cheios, enfim, terror psicológico por todo lado. Então, nesses tempos, é a palavra, é o Evangelho que pode trazer para nós bem-aventuranças, pode trazer para nós conforto, força, alegria, renovação, esperança, para que nós possamos, no poder do Espírito Santo, pela paciência, pela consolação das Escrituras, termos esperança. Então, vamos dizer logo que esta é uma noite cuja palavra é para trazer esperança para o povo de Deus. Eu quero, antes da oração, fazer a leitura de Atos, porque diz aqui no capítulo 16 que uma mulher adivinhadora, que era causa de lucro, foi convertida. Deus operou na vida dessa mulher, e por causa disso, os senhores daquela mulher, aqueles que lucravam em cima dela, mandaram prender Paulo e Silas, alegando que Paulo e Silas perturbavam a ordem, porque traziam uma mensagem, um evangelho que eles não podiam receber porque eram romanos, reduzindo a palavra de Deus ao mero conjunto de costumes. E por causa disso, Paulo e Silas foram presos e, segundo a orientação dada ao carcereiro, colocados no interior do cárcere. Mas, amado, ovelha, família amada, santos e preciosos, a presença de Deus na vida de um servo dele, de um filho amado, inspira louvores, mesmo nas noites mais escuras, escusas e estranhas, porque esses homens estavam agora, foram chicoteados, foram maltratados, foram presos numa cela insalubre, fétida, no interior do cárcere, e diz que à meia-noite eles estavam orando e cantando louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam. E, amados, pasmem, diz que de repente, sobreveio tamanho terremoto e abriu-se as portas das cadeias de todos. Foi um milagre tremendo que o Senhor fez. E o carcereiro
quando chegou pela manhã e viu aquelas portas todas abertas, ele, pressupondo que os carcereiros, os prisioneiros haviam fugido, ele tirou a espada para lhe matar, se matar. E então Paulo apareceu e disse: não faça isso. E aquele momento, que seria um momento de morte, se tornou um momento de salvação, porque ele recebeu Jesus, ele creu no Senhor, ele foi transformado, ele foi salvo, para o louvor e a glória de Cristo Jesus. Eu quero dizer, amado, que nesse momento difícil, nesse momento de luta, nesse momento de dificuldade que você está enfrentando ou pode estar enfrentando, o Senhor Deus há de inspirar o teu coração para que você louve a Ele em espírito e em verdade. Que por mais que seja momento de dor, momento de luta, momento de contrariedades, você está de mãos puras, limpas, e ainda assim você está sendo chicoteado pela vida, ainda assim você está preso no lugar mais, você sabe, insalubre, fétido, mãos atadas, pés amarrados, mas ainda assim a graça de Deus vai operar profundamente no teu coração. Você vai produzir louvores a Deus de forma tremenda. E nesse momento que parecia ser morte, Deus vai fazer brotar vida. Deus vai fazer brotar salvação. Deus abrirá as portas das prisões, as cadeias, há de alargar os teus limites, abrir as portas que estavam fechadas. Haverá conversões, haverá salvações, haverá obra de Deus tremenda. E quando todos pensaram que você estava envergonhado, caído, quebrado, Deus vai produzir uma obra de salvação grandiosíssima para o louvor e a glória do Senhor Jesus. Esse texto está em Atos capítulo 16, versículos 11 a 40. Depois você leia o texto, medite na palavra e veja o quão Deus vai continuar abençoando a tua vida em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então, família amada, vamos orar a Deus, vamos continuar nesse espírito de fé, nesse espírito de celebração, de confiança em Deus. A nossa lista está aqui, as famílias estão representadas, os irmãos, as questões, as causas importantíssimas. Continuamos orando pela diaconisa Maria do Socorro, que está em recuperação, passou por uma cirurgia, louvado seja Deus, está bem, a cirurgia foi um sucesso para o louvor, a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Questão de saúde também, nesse domingo, Pedrinho vai estar vindo de Saquarema para o Rio de Janeiro, vai se internar e vai fazer também uma cirurgia. Pedrinho, menininho de 11, 12 anos, vizinho da nossa amada bispa em Saquarema, e nós vamos orar pelo Pedrinho, que vai passar por uma cirurgia. É um garotinho anêmico, tantas limitações, tantas dificuldades, mas eu creio que o Senhor vai lhe dar a vitória em nome de Jesus. Dia 15 ou 16, nosso amado presbítero, amado Jorge, vamos estar orando por ele, pessoa que nós temos intensificado as orações nesses dias agora. Cremos que virá grande vitória da parte de Deus, grande vitória. Então vamos unir a nossa fé, amados, vamos unir as nossas orações, vamos orar pelo nosso ministério. Eu creio que virá vitória, muita vitória, grandes vitórias para o nosso ministério, em nome de Jesus. Deus tem inspirado meu coração, Deus tem derramado graça no meu coração. Eu creio que o Senhor vai alargar as nossas fronteiras,
quando eu fui ordenado com 19 anos, profeticamente, Deus falou que através desse ministério Deus daria luz para milhares de pessoas, ou seja, seríamos um ministério além das fronteiras. E eu creio nisto, Nós vamos estar orando, vamos colocar diante de Deus, e grandes coisas o Senhor fará, há de nos surpreender de uma forma tremenda, para o louvor e a glória do Pai. E os céus já estão em festa, em nome de Jesus Cristo, amém? Nós vamos orar a Deus em nome de Jesus. Coloque aí as tuas questões, coloque as tuas causas. Você pode também escrever nos comentários, se há alguma questão que porventura você não tenha me enviado aqui na lista, não esteja aqui, você pode colocar aí nos comentários, e os nossos irmãos amados estão atentos agora, em espírito de concordância, e vamos todos orar. É hora de orar, amados, uns pelos outros. Quando nós oramos a Deus, diz esse texto de Atos, diz que a fagulha começou a ocorrer quando Paulo e Silas se dirigiram para a oração. Quando saíram para a oração, diz que veio ao encontro uma jovem, um espírito de adivinhação, e depois se repetia, e depois ela foi liberta. Então, amado, a oração é uma fagulha que vai queimar a floresta, mas com fogo de bênçãos, Creia nisto, amado. Coloque diante de Deus, coloque diante do Senhor, fogo do Espírito, fogo abrasador e purificador, em nome de Jesus. Pai amado e eterno Deus, Senhor único, nome sobre todo nome, poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Nós voltamos nossas orações agora, Pai, porque nós cremos que essa unidade de fé, essa unidade de oração, essa unidade de confissão, baseados na Tua Palavra, cremos que isto é eficaz. Muito vale por sua eficácia a súplica do justo. Nós cremos de todo o nosso coração, ó Pai, nas verdades contidas na Tua Palavra, porque ela é a verdade de Deus revelada aos nossos corações. Portanto, nesta hora, que é hora de unidade, hora de confissão, é também hora de esperança, é hora de fazermos uma asepsia da alma, uma faxina do coração, tal qual aquele sábado de faxina. Normalmente sábado é dia de faxina nas residências. Ó Deus, como o sábado da faxina é também o momento de fazer uma faxina no coração. É hora de abrir as gavetas da alma, tirar de lá as roupas que estão lá sujas, misturada com roupa limpa, roupa suja, tudo uma bagunça, aquele guarda-roupa bagunçado, com poeira, cheio de quinquilharias lá dentro, sem utilidades. É hora de ver debaixo da cama o que está lá, que não tem utilidade, tirar e jogar fora, tirar os tapetes para bater e tirar toda a poeira que vem na sola do sapato. Assim, ó Deus, também a nossa vida, tal qual uma casa, muitas das vezes trazemos para o coração, ó Pai, muitas sujeiras que vêm grudadas na sola do sapato. Muitas vezes permitimos, Senhor, que partes da nossa vida, como guarda-roupa, escrivaninha, debaixo da cama, parte das nossas vidas também fiquem assim num estado de bagunça, num estado de sujeira, e não nos apercebemos, Pai. E as tantas, a pessoa, quando vê, já está deprimida, quando vê, já está num estado de depressão, quando vê, já está num estado de desequilíbrio, de descompensação.
porque esquece de fazer os ajustes diários. A tua palavra diz que não devemos permitir que o sol se ponha sobre a nossa ira. Devemos todas as noites, Pai, fazer um checklist, um check-up. Devemos fazer uma consulta, auscultar a alma com a palavra de Deus. Devemos fazer uma tomografia computadorizada com a palavra de Deus. A palavra é um instrumento. É pela palavra que nós investigamos a alma. É pela palavra que nós investigamos o coração. É pela palavra que nós fazemos uma varredura nos cantos difíceis da alma. Aquela dificuldade de perdoar, aquela dificuldade em liberar as emoções, em amar, aquela dificuldade em expressar gratidão, expressar amor. Pessoas que trazem traumas de relacionamentos que não deram certo, traumas de palavras malignas que ouviram, traumas de infância, de uma infância maltratada, de uma infância desamorosa, de uma infância perturbadora. Oh Deus, o ser humano tem tantas e enfrenta tantas forças que muitas das vezes lhe tentam dar rasteiras na vida, que tentam lhe envergonhar, tentam roubar a sua esperança, tentam gerar morte na sua alma, tentam fazer ninhos de passarinho na cabeça, tentam roubar a esperança. Mas Deus, a vida é linda, Senhor, a vida é um presente de Deus. A vida está coberta pela graça do Senhor, porque há 2000 anos atrás o Senhor tomou sobre si as nossas dores, as nossas aflições, as nossas limitações, as nossas contrariedades, os nossos paradoxos, as nossas falibilidades. O Senhor tomou contra tudo que era contra nós, tomou sobre si, Senhor. Pagou o preço da cruz do Calvário. Ah, Paizinho querido, como é lindo, como é bom saber que Tu nos amaste a tal ponto de entregar a Tua vida por nós, Pai. De carregar aquela cruz até o Monte Calvário, de carregar o peso do pecado sobre si, de levar as chibatadas, vestir a coroa de espinho, ser escarnecido pelos ímpios, ter as suas vestes repartidas em jogo de sorte. Oh meu Deus, ser vilipendiado, quando aqueles que passavam pela cruz meneavam a cabeça e tinham como aquele horror e espetáculo da cruz, como vexame e humilhação. Pai, quantas coisas o Senhor enfrentou, quantas coisas o Senhor sofreu, foi xingado, foi perseguido, foi caluniado, foi esbofeteado, cuspido, humilhado, maltratado e ainda morto, crucificado, Senhor. Mas isso tudo tinha um propósito. O Senhor não morreu por causa da trama dos judeus. O Senhor não morreu por causa da traição de Judas. O Senhor não morreu por causa da apatia dos líderes religiosos indiferentes à pessoa de Jesus. Não, Senhor, o Senhor não morreu por nenhum outro motivo que não tenha sido os planos amorosos de Deus quanto às suas criaturas, porque diz a palavra que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essas verdades nutrem a nossa alma, Pai. Essas verdades consolam o nosso coração. Essas verdades, como a palavra de Deus, são instrumentos para fazer uma asepsia dos nossos interiores, do nosso interior, da nossa vida, das nossas pensamentos, da nossa mentalidade, da nossa mente, Senhor, para que estejamos
alinhados perfeitamente à tua vontade, alinhados ao Evangelho de esperança, as boas novas de salvação, Senhor, para que não andemos nesse mundo desesperançosos, para que não andemos nesse mundo cabisbaixos, para que não andemos nesse mundo entristecidos, para que não andemos nesse mundo como derrotados, mas como tais somos em Deus, em Cristo, mais do que vencedores, como ovelhas, como amados, como escolhidos, como sal da terra, como luz do mundo, aqueles que foram resgatados das trevas para a luz, purificados, santificados, aqueles que têm Deus na vida, aqueles que podem dizer: eu sei em quem tenho crido, aquele que começou a boa obra em nós, há de completar até o dia final, para que andemos como filhos da luz, pois de fato todo aquele que nele crê é feito filho de Deus. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Nós cremos no nome de Jesus, o nome que está sobre todo nome. Nós cremos naquele que era, que é e que há de vir. Nós cremos naquele que morreu e ressuscitou. Nós cremos naquele que, depois de ressuscitado, foi visto por muitos, ascendeu em glória e foi recebido em glória e poder. Aquele que está governando todas as coisas nas alturas, aquele que enviou o seu Espírito e habita em nós. Sim, o nome sobre todo nome, o nome poderoso de Jesus Cristo, aquele que é o médico dos médicos, aquele que é o Rei dos reis, aquele que é o Senhor dos senhores, aquele que é a rosa de Saron, aquele que é o rochedo da nossa salvação, aquele que é a brilhante estrela da manhã, aquele que é cordeiro e é leão, é água mas é rocha, é fogo consumidor. Sim, é Ele, o alfa, o ômega, o princípio e o fim, é Jesus Cristo. Não há outro nome. Não há outro nome. Não é São Judas Tadeu, não é São Marcos, não é Fátima, Maria de Fátima, não é Paulo, não é Apolo, não, é Jesus o Senhor. Esse é o nome que tem poder, esse é o nome exaltado acima de todas as coisas, esse é o nome que, quando é pronunciado, Satanás e os demônios tremem, porque esse é o nome, é o Todo-Poderoso, é Ele, é Cristo. Sim, Senhor, e é a Ti que nós oramos, é em Teu nome que nós rogamos, é em nome de Jesus, é em Cristo, é como diz o teólogo, em Cristo é como que seja um endereço cósmico, um endereço espiritual. Eu estou em Cristo, eu vivo em Cristo, sou nova criatura em Cristo, sou regenerado em Cristo. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo para aqueles que estão em Cristo Jesus. Para estes que estão em Cristo Jesus, já nenhuma condenação há, louvado seja o Senhor, porque nós temos um advogado que intercede junto ao Pai por nós. Viver em Cristo, viver é Cristo. Portanto, Senhor Jesus, renova as esperanças, faz agora uma faxina nos corações, Pai, limpa as mentes, limpa os corações, tira de nós, Senhor, todo sentimento e pensamento estranho que não está alinhado com a Tua palavra. Nós não viveremos como meninos, agitados de um lado para o outro. Nós não pensaremos como meninos, agitados pelo mundo, pelos pensamentos, pelo pós-modernismo. Não. Nós somos ovelhas. Nós cremos na palavra, na infalibilidade bíblica. Nós cremos no poder das Escrituras. Nós cremos, Senhor, na revelação da graça de Deus. Nós estamos firmes na Tua graça, lavados, remidos pelo sangue do Cordeiro. Sim, e agora buscamos, Pai,
ser cheios do Espírito Santo, cheios, isso é um mandamento, Paulo ensinou isto, enchei-vos do Espírito, enchei-vos do Espírito, ó Pai. Nós não queremos ficar acomodados num pseudo pensamento que já estamos cheios e já está bom. O está bom é inimigo do pode melhorar. Nós queremos estar cada vez mais cheios do Espírito Santo, transbordantes desse Espírito, esta fonte inesgotável, para que dos nossos lábios extravase a graça de Deus, para que dos nossos lábios saiam palavras de edificação e possamos transmitir graça edificante àqueles que nos ouvem. Sim, Senhor, toca em nossos corações, meu Pai, traz para nós a luz do Evangelho, que ilumine a toda criatura, faça brilhar cada vez mais, Senhor. Dá-nos biblicamente o tempero, o sal, na medida, meu Pai, para que possamos abençoar com temperança, com equilíbrio, com sobriedade, Senhor, a vida daqueles que participam da graça de Deus. Sim, meu Pai, é maravilhoso assentar-se à mesa do Cordeiro, participar do banquete celestial. É maravilhoso tomar do cálice da salvação e beber do vinho da alegria que vem do Senhor, o fruto da vide. Como é bom, Senhor, como é bom estar em comunhão, viver em comunhão em Cristo Jesus, por Cristo Jesus, para a glória de Cristo Jesus. Portanto, Senhor, oramos pelos entristecidos, pelos enlutados, oramos pelos enfermos, oramos por aqueles que estão em queda livre, ou aqueles que já caíram, oramos por aqueles que se sentem destroçados, desesperançados, entristecidos, aqueles que não têm visto solução para a sua vida, aqueles que têm tido pensamentos angustiantes, desesperadores, aqueles que têm andado, Senhor, à mercê dos lobos desse mundo, aqueles que têm andado às margens da palavra, distantes da palavra. Oramos, Senhor, para que estejam próximos, oramos, Senhor, para que estejam inseridos no corpo, protegidos junto com o rebanho. Oramos, meu Deus, oramos, Senhor, para que a tua graça, a tua cobertura, a tua proteção, o teu manto sagrado, as tuas asas, Senhor, tragam sombra para os teus filhos amados, que mesmo em meio ao 40 graus do deserto do Saara, não hão de se fatigar, assim como tu guiaste o povo no deserto, Senhor, e lá em frente o Sinai, naquela península, eles cantaram, eles tocaram, eles tiveram uma experiência de uma aliança com Deus Todo-Poderoso, aquele cujo nome era impronunciável, Hashem Adonai Sevaot, o Senhor dos exércitos, o Eu Sou é o seu nome. Sim, meu Deus, que nós tenhamos uma experiência de uma vida de louvores, à sombra do Onipotente, cantemos de alegria, louvemos o Senhor pela esperança do Evangelho, pela luz que nasceu, pela luz que brilha em Cristo Jesus. Nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Cada uma dessas vidas são colocadas diante de Ti, Senhor, as vidas que estão agora orando, cada uma das famílias que estão agora sendo representadas, cada um dos irmãos, irmãs, filhos, pais, mães, amigos, sobrinhos, esposo, esposa, noivo, noiva, namorados, Senhor, famílias, colegas de trabalho, oramos, Senhor, vizinhos, irmãos e amigos, Senhor, cada um deles agora, colocamos diante do Senhor em nome de Jesus. Esta semana, Pai, o Pedrinho vai operar, que a operação dele seja um sucesso, que seja um milagre, seja uma bênção do Senhor em nome de Jesus. A irmã Maria do Socorro, meu Deus, seja totalmente restaurada na sua recuperação em nome de Jesus Cristo. Graças te damos pelo sucesso da operação. E o nosso amado irmão e presbítero Jorge, Senhor, que ele receba uma grande vitória, uma estupenda vitória,
dupla honra no lugar de qualquer vergonha. Oh meu Deus, que o teu poder, a tua graça, o teu milagre, Senhor, vão agora ao encontro da vida do nosso amado presbítero, e ele viva uma grande experiência milagrosa e poderosa do Senhor na sua vida. Em o nome de Jesus nós oramos, para a glória de Deus, para a glória de Deus, e o povo do Senhor diga amém, amém e amém. Louvado seja o nome de Jesus. Pois bem, família amada, povo santo de Deus, oração é sempre maravilhoso. Como é bom estar diante de Deus em oração, é maravilhoso. Vamos agora abrir a Bíblia Sagrada, vamos estudar a revelação bíblica para a glória do Senhor. Esta manhã, logo cedo, 5 da manhã, o Espírito de Deus me despertou. Tive lá um momento de oração maravilhoso, uma experiência com Deus maravilhosa. O Senhor inspirou muito meu coração, para o louvor da glória de Deus. O Senhor está operando em nome de Jesus, amém? Vamos ouvir a palavra. Abra aí a sua Bíblia, amado. É momento da palavra, é momento de lançar alicerces, alicerces firmes, seguros, sólidos, bom fundamento da palavra do Senhor. 2 Samuel, capítulo 6, versículo 14. Vamos fazer a leitura da palavra. 2 Samuel 6, 14 a 16. Vamos estudar o tema desta noite: quando há falta de celebração e desprezo no coração, o Senhor pode pesar a mão. Quando há falta de celebração e desprezo no coração, o Senhor pode pesar a mão. É uma palavra de instrução e de esperança, de segurança e esperança para o povo de Deus. Amada, a palavra do Senhor é rica. A palavra do Senhor é rica. Nós precisamos pensar, o que eu considero que é a palavra de Deus? O que eu considero que é a palavra de Deus? Será que eu considero que a palavra de Deus é um conjunto de meras histórias? De meras histórias legais, mas sabe, na igreja ou no culto, é melhor que a gente conte outras histórias, que a gente fale de outras coisas, que a gente fale de empreendedorismos, que a gente fale de regras do empreendedorismo ou regras pragmáticas. É melhor isso do que a palavra? Ou o que, amados? Nós consideramos o que é a palavra de Deus. Nós precisamos de crer que cada texto sagrado é inspirado por Deus, é útil para a educação, para a correção da justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. E o estudo bíblico, quando nós estudamos a palavra, e você tem um pastor que vive estudando a palavra para trazer um conteúdo acurado para você, permitindo assim que o texto bíblico chegue até a sua vida, meu amado, minha amada, é isso que nós precisamos valorizar e querer, porque você não está agora conectado aqui nessa live e no domingo nem vem à igreja para ouvir minhas opiniões, meus achismos ou minha expertise profissional. Não, amado. O lugar disso é nas empresas, o lugar disso é no ISO 9000, o lugar disso é no kosher, no halal, é nos centros de treinamento. Na casa do Senhor é lugar de estudo bíblico. É a palavra quem liberta, quem cura, quem restaura e que faz a obra. Então, vamos meditar nisso e vamos estudar a palavra. 2 Samuel 6, 14 a 16, diz assim a palavra:
Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor, e estava cingido de uma estola sacerdotal de linho. Assim, Davi com todo Israel fez subir a casa do Senhor com júbilo e ao som de trombetas. Assim Davi com todo Israel fez subir a arca do Senhor com júbilo e ao som de trombetas. Ao entrar a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela e vendo ao rei Davi, que ia saltando e dançando diante do Senhor, o que é que diz a palavra? O desprezou no seu coração. A esposa de Davi, Mical, o desprezou, porque ele estava dançando diante do Senhor. Vamos fazer a oração. Pai amado, que esta palavra seja pregada com fidelidade, que esta palavra seja pregada com temor e tremor, pois quando abrimos a boca como profetas de Deus, pregadores da palavra, é a voz de Deus falando à igreja. Portanto, ó Pai, não pode existir meros achismos, não pode existir outras palavras, filosofias vãs. É preciso que haja a palavra de Deus, e é esta palavra que é viva e é eficaz, operará pelo poder do Espírito Santo para limpar corações, fortalecer vidas, transformá-las pelo poder do Espírito Santo. Oramos em nome de Jesus. Povo amado de Deus, concordância, diga amém e amém. Família amada, santos e preciosos, minha família espiritual, meus irmãozinhos amados, minhas irmãzinhas amadas, ovelhinhas queridas e amadas do Senhor, que eu tanto amo, tanto prezo, tanto peço a Deus que sejam abençoadas rica e abundantemente para o louvor da glória do Senhor. Davi aprendeu a agir com maturidade espiritual. Davi aprendeu a depender de forma absoluta de Deus. Nós vimos no capítulo anterior que ele compreendeu que precisava consultar ao Senhor diariamente, que a vida de comunhão com Deus, a vida de busca ao Senhor, das coisas do reino, das coisas de Deus, a iluminação do Senhor, a comunhão com o Pai, é uma busca diária, é um estilo de vida. A vida espiritual não é uma coisa que eu abro uma janela no domingo, entro nessa janelinha, vou lá na igreja, levanto a mãozinha, dou glória a Deus, um aleluia, depois saio da janelinha e aí vivo a minha vida lá fora, e depois no domingo aquele rito, aquela liturgia religiosa, e depois tem outra vida. Não! Davi aprendeu a viver em absoluta dependência do Senhor. Compreendeu também que o Senhor cumpre as suas promessas aos seus servos à medida que os seus servos ou o seu servo alinha os seus desejos com os propósitos divinos. Amado, Deus cumpre promessas à medida que você vive em linha com a vontade de Deus. Deus cumpre promessas à medida que você aprende a viver para a glória de Deus. Você pode estar pedindo aí alguma porta de emprego, alguma questão, mas Deus está vendo que desse jeito que você está pedindo, isso vai te afastar dos caminhos do Senhor, te afastar da igreja. Então Deus segura um pouco de um lado para fazer do outro lado. E quando as coisas estão alinhadas, Deus abre a porta, Deus faz o sinal, Deus cumpre a sua promessa, porque a tua vida está alinhada com Deus.
Deus cumpre promessas à medida que o servo do Senhor pratica a oração e consulta a palavra como orientação, busca orientações bíblicas. Amado, você não pode buscar orientação espiritual no mundo com pessoas que não têm instrução bíblica. Nós precisamos de estar em comunhão, em oração com Deus e em comunhão com o nosso ministério, onde Deus te colocou para ser pastoreado, e precisamos então ter esta relação pastor-ovelha. Por isso você tem um ministério, se você tem uma igreja. Por isso a palavra diz que Ele levantou os ministérios para o aperfeiçoamento dos santos, até que todos cheguemos à unidade da fé, à perfeita varonilidade e à medida e à estatura do varão perfeito. Ou seja, se você não tem vida de oração, se você não tem meditação bíblica, porque o Espírito fala pela palavra individualmente, e se você não tem a ligação com o ministério para ser pastoreado, por isto é a figura bíblica, então você está, desculpa a expressão, perneta. Você está lá mal das pernas. Então você precisa acertar a vida espiritual para ver promessas de Deus cumpridas e assim depender da providência de Deus. O que é depender da providência de Deus? Para que Deus cumpra promessas, é quando você entende que você não tem que ficar criando estratégias carnais, quando você não tem que ficar criando trincheiras carnais para outra pessoa cair, para puxar o tapete do outro, armadilhas humanas, fofoca, disse que me diz. Não, amado, você não se vale dessas estratagemas malignas. Você depende da providência de Deus para ver Deus agir. Lembra-te que Davi teve Saul em suas mãos para o matar 2 vezes. Poderia agir com as próprias mãos, fazer justiça com as próprias mãos, mas ele disse: eu dependo da providência divina. É Deus quem vindicará a sua justiça na minha vida. Então, quando se vive para a glória de Deus, pensando nos propósitos de Deus, amado, o Senhor intervém de forma sobrenatural. Quando você busca viver para Deus e para a sua glória, honrar o seu nome, glorificar o seu nome, exaltar a sua palavra, exaltar as coisas de Deus, testemunhar o Evangelho, Deus intervém de forma transformadora, Deus intervém de forma poderosa. Assim, nós vemos que a vitória de Deus foi dada a Davi de forma sobrenatural e por intermédio de Davi, que aprendeu a depender do Senhor. Às vezes que Davi nada podia fazer, Deus interviu sobrenaturalmente. Você se lembra quando Davi estava em Keila, encurralado, porque os zifeus lhe haviam dado a localização para Saul, e Saul disse: agora eu vou pegar esse cara. Amados, Davi não tinha o que fazer, estava além do seu alcance, mas Deus, que deu a vitória a Davi contra os filisteus, usou os mesmos filisteus para desviar a atenção de Saul e Davi conseguir escapar. Que tremendo, amado! Você pode estar em verdadeiros becos sem saídas, você pode estar vivendo questões que você nem imagina, e Deus te conceder livramentos, e Deus te conceder vitórias, porque você aprendeu a depender do Senhor. Veja nesse pano de fundo geral, em 2 Samuel 5,17, diz assim a palavra: ouvindo, pois, os filisteus que Davi fora ungido rei sobre Israel, subiram todos para prender a Davi. Ouvindo, desceu Davi à fortaleza. Mas vieram os filisteus e se estenderam pelo vale dos Refaíns. Davi consultou ao Senhor, olha aí, Davi consultou ao Senhor, dizendo: subirei contra os filisteus, entregar-mos-ás nas mãos. Respondeu-lhe o Senhor: sobe, porque certamente entregarei os filisteus nas tuas mãos. Então veio Davi a Baal-Perazim e os derrotou ali, e disse:
rompeu o Senhor as fileiras inimigas diante de mim, como quem rompe águas. Por isso chamou o nome daquele lugar Baal Perazim, porque Perazim, quando o Senhor irrompeu nos ídolos, o Senhor irrompeu nas fileiras inimigas. Diz que os filisteus deixaram lá os seus ídolos, e Davi e os seus homens os levaram. Os filisteus tornaram a subir e se estenderam pelo vale dos Refaíns. Davi consultou ao Senhor novamente. Deus lhe respondeu: agora não subirás, rodeia por detrás deles e ataca-os por defronte das amoreiras. E há de ser que, ouvindo tu um estrondo de marcha pelas copas das amoreiras, então te apressarás. É o Senhor que saiu diante de ti a ferir o arraial dos filisteus. Fez Davi como o Senhor lhe ordenara e feriu os filisteus. Amado, quando Davi dava os passos de acordo com o que o Senhor lhe ordenara, a vitória era certa. E o nome daquele lugar, Baal Perazim, porque, amado, os ídolos foram destruídos. Uma grande quantidade de ídolos foram destruídos. Os filisteus foram vencidos. Davi recebeu uma grande vitória pelas mãos de Deus. É o Senhor que saiu à sua frente. Amado, que o Senhor vá à sua frente nessa causa judicial, que o Senhor vá à sua frente nessa questão que estão intentando injustamente contra você, que estão tentando puxar o teu tapete, estão tentando acabar com a tua vida, estão tentando acabar com a tua história, ou com a tua saúde, ou com o que for, com o teu casamento, com a tua família, com o teu ministério. Amado, quando o Senhor sai à frente e nós seguimos os passos da orientação do Senhor, é certo que os ídolos vão cair por terra, é certo que os ídolos do mundo serão derrotados, porque eles têm boca e não falam, têm ouvidos que não ouvem, têm narizes que não cheiram, têm mãos que não apalpam, som nenhum lhes sai da garganta, mas o nosso Deus é o Todo-Poderoso, o nosso Deus, o seu nome, Adonai, diz o Senhor, o meu Senhor, Adonai, o Senhor dos exércitos, Sevaot é o seu nome. Então, ovelhinha amada, dependa absolutamente do Senhor e note que em meio a toda dificuldade existe a oportunidade. Davi estava ali num quadro de dificuldade, Davi estava ali num quadro de lutas, estava ali num quadro difícil, mas quando o quadro é difícil e Deus está nele, amado, a dificuldade vira uma grande oportunidade, oportunidade de Deus ser glorificado, oportunidade do nome do Senhor se tornar conhecido, oportunidade dos ídolos mudos e surdos caírem por terra, oportunidade de você glorificar o nome do Senhor e ver avançar os planos de Deus na sua vida. Quantos são os planos que Deus tem para você? Planos de te fazer o bem, planos de te dar a paz. Então, Davi, rei ungido de Deus, está ali consolidando a sua liderança, está ali unindo as tribos, está ali tornando Israel fortalecido. Você lembra que depois da morte de Salomão, filho de Davi, os reinos formalmente se dividiram em norte e sul, mas essa cisão que houve lá na frente, antes de Davi já havia uma divisão ideológica e tribal. Era sul de um lado com 2 tribos e o norte com 10 tribos. Mas Davi, consolidando o seu reinado, o Nagide do Senhor, o governante do Senhor, consolidando a sua liderança, estava unindo aquelas tribos, vencendo os filisteus, tomando a cidade de Davi, Jerusalém, formando ali um centro religioso para a prática da fé, e unindo e fortalecendo Israel. Então, depois que conquista Jerusalém, ele então precisa transformá-la no centro religioso. E para que isso fosse possível,
Davi precisava trazer a arca do Senhor, que era o símbolo da presença de Deus no meio do povo. Davi precisava de transportar a arca e entrá-la adentrá-la à cidade de Davi, para que ali fosse o grande centro religioso e prática de fé israelita, e assim tivesse as tribos unidas, tivesse o povo focado nas coisas de Deus. Então a chegada da arca era inclusive prelúdio para a construção do templo, pois era apropriado que o Senhor habitasse num santuário central na cidade, pois o Deus soberano exercia autoridade suprema sobre Israel e escolheu Davi como seu vice-regente. Ou seja, era apropriado, porque naquela aliança ainda cheia de figuras daquilo que viria depois da graça de Deus, a arca era o símbolo da presença de Deus. Então, ali estaria Deus habitando naquela cidade, ali estaria Deus diante deles. Amados, quando nós pensamos na nossa casa, na nossa família, na nossa igreja, no nosso município, no nosso local de trabalho, onde nós estamos, será que nós também levamos a arca para onde nós estamos? Será que nós damos o testemunho? A arca era um testemunho da presença de Deus. Será que nós damos o testemunho da presença de Deus? Será que o nosso comportamento fala sobre Deus? Amado, o nosso comportamento fala tão alto que as pessoas não ouvem o que nós dizemos. Ou seja, se você tiver um testemunho ruim fora da igreja, não adianta, amado, você pregar ou falar de Jesus onde quer que seja, que as pessoas não vão te ouvir. Não vão te ouvir. Graças a Deus, eu posso te dar o testemunho disso. Eu tenho aqui a minha mãe, tenho aqui meu irmão Toninho, tenho aqui as ovelhinhas amadas que me conhecem há mais de 20 anos, meu querido amigo, pai de consideração, que eu tanto prezo, meu irmão Jorge, irmã Socorro e outros irmãos que estão comigo aqui há 20 anos na igreja, estão conosco há 20 anos. Fiz o casamento do meu irmão, inclusive. Então, é porque há um testemunho pessoal, há uma vida de um testemunho pessoal, para que então Deus seja glorificado. Então, é esse testemunho da arca, o testemunho da presença de Deus, era necessário. Por isso Davi quis introduzir a arca na cidade. E diz aqui em 6, 1 e 2 e 21, tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel em número de 30.000, dispôs-se com todo o povo e com todo o povo que tinha consigo, partiu para Baalá de Judá, para levarem de lá para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, Adonai Tsevaot, que se assenta acima dos querubins. Depois diz o versículo 21, disse porém Davi a Mical, perante o Senhor que me escolheu a mim, antes do que a teu pai e a toda a sua casa, mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel perante o Senhor, me tenho alegrado. Então o que isso significa, amado? Significa que Davi era escolhido de Deus, e como escolhido de Deus, dependente absoluto do Senhor, que aprendeu a depender do Senhor, como nós vimos no pano de fundo, ele disse, a arca precisa estar aqui. A arca precisa estar aqui em Jerusalém. O testemunho da presença de Deus precisa ser dado. O testemunho que Deus é o Senhor desta nação precisa ser anunciado e proclamado. Então, a ideia central do texto é a disposição do Senhor, ouça, a disposição do Senhor de habitar no meio do seu povo é motivo para celebração, mas Deus espera que o seu povo respeite a sua santidade. Ou seja, a arca estava sendo levada para
Jerusalém, a presença da arca como símbolo da presença de Deus, era a disposição de Deus de estar no meio do seu povo. Assim como Deus fez de nós templo do Espírito Santo. E diz que Davi ia cantando, ia celebrando, nós vamos ver isso aqui. Ia fazendo festa, porque a presença de Deus é digna de ser celebrada. A presença de Deus é digna de ser louvada. A presença de Deus é digna de ser cantada e de ser anunciada. Nós fazemos alardes para muitas coisas. Quando o time de futebol ganha, soltamos 50 caixas de fogos. Quando o partido político está ganhando, nós ficamos felizes. Não é verdade? Mas diz que a presença de Deus é que devia de ser celebrada em primeiro lugar. Porém, o povo devia de saber que a presença de Deus exigia e exige de nós reverência, respeito e reverência pela santidade do Senhor. Veja o que é intrigante, o que aconteceu. Versículo 3 a 11, diz o texto que nós estamos estudando: puseram a arca de Deus num carro novo, e a levaram da casa de Abinadab, que estava no outeiro. Euzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. Levaram-no com a arca de Deus da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Aiô ia adiante da arca. Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor, com toda a sorte de instrumentos, de pau de faia, com harpas, com saltérios, com tamborins, com pandeiros e com símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Olha, amado, a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta irreverência, e morreu ali junto à arca de Deus. Versículo 8: desgostou-se Davi, porque o Senhor irrompera contra Uzá, e chamou aquele lugar Pérez Uzá até o dia de hoje. Ou seja, Pérez é irromper, irrompeu o Senhor contra Uzá até o dia de hoje. Temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a mim a arca do Senhor? Não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-edom o geteu. Ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom o geteu 3 meses, e o Senhor o abençoou e toda a sua casa. Amados, parece estranha a leitura do texto. A gente poderia pensar como Davi pensou: poxa, bispo, pera lá, o Senhor pegou pesado nessa. Diz que a arca da aliança estava sendo levada, os bois tropeçaram, a arca ia cair, e Uzá usou a mão de maneira inapropriada. Ele segurou a arca. Mas, bispo, ele segurou a arca para a arca não cair. E diz que o Senhor lhe fulminou. Deus poderia ter tido ali, sabe, mais consideração, pegado mais leve, dado uma considerada no caso de Uzá. Não é assim que nós primeiramente pensamos, como Davi pode ter pensado? Amados, pense comigo aqui. Eles trouxeram a arca de maneira absolutamente incorreta. Eles deviam de ter observado o que a lei dizia. Depois, com calma, você anota aí, mas lá em Êxodo 25, 12 a 14, e em Números 4, 5 e 6 e versículo 15, diz como é que a arca deveria de ser transportada. Eles deveriam de ter feito argolas, pego madeira de acácia revestida de ouro, grandes varas de madeira de acácia revestida de ouro, dentro das argolas, e assim ser levada, e a arca deveria de ser coberta por um pano, e ninguém, peremptoriamente, ninguém podia tocar na arca. Essas eram instruções claras de Deus, sobre a santidade e a reverência a Deus. Então, amados, eles
fizeram a transferência da arca de maneira incorreta, eles não observaram a lei, levaram a arca de uma maneira pragmatista. Ah não, peraí, vamos botar a arca num carro novo? Você sabe, o carro novo é melhor, as ideias novas são melhores, o pragmatismo é melhor, a gente tem que seguir o que dá certo, a gente tem que fazer uma coisa diferente para dar certa coisa na igreja. A gente tem que dar uma repaginada, sabe? A gente tem que fazer um negócio diferente, sabe? Um negócio assim ou assado, sabe? As coisas que dão certo. Tratar de empreendedorismo no altar do Senhor, levar umas filosofias, umas coisas misturadas de Bíblia com coaching, e você não sabe se o cara está pregando ou se está dando uma palestra empresarial. Você não sabe diferenciar se ele está falando do texto sagrado, o texto bíblico, falando da palavra de Deus, ou se ele está, sabe, divagando numa mistura de empreendedorismo com coaching, com autoajuda, ou com não sei o que, sabe? É um carro novo, vamos inovar, vamos fazer diferente. Amados, quando aquele homem tocou na arca, quando eles fizeram da maneira que não deveriam fazer, mostrou desprezo pela santidade de Deus. Amado, Deus precisa ser levado a sério. Deus precisa ser levado a sério. Quando o médico fala, todos respeitam. Quando o advogado fala, todos respeitam. Mas quando a Bíblia Sagrada é pregada através de um pastor, um homem de Deus, ungido, teólogo, alguém que está buscando ser um teólogo, crescer em graça e conhecimento, para pastorear as ovelhas, as pessoas desconfiam, as pessoas não respeitam, sabe? Todo mundo sabe mais, todo mundo fala, todo mundo isso, todo mundo quer. Então, amado, Deus precisa na sua santidade ser respeitado, as coisas de Deus. Diz que com isso Davi teve medo. Amado, nós vivemos numa sociedade superficial, onde qualquer sentimento que incomode já é taxado como algo absolutamente ruim, sabe? Mas você sabe que em medida adequada, o medo é bom, é necessário. Você imagina se a pessoa não tiver medo, não tenho medo de nada, não tenho medo de nada, e vai lá, não tenho medo, entra na jaula do leão, vou entrar na jaula do leão, porque eu não tenho medo de nada. O leão vai fazer picadinho dele, amado. Aí ele realmente nunca mais vai ter medo de nada, porque o leão vai fazer picadinho. Não tenho medo de nada, eu vou, sabe, me jogar lá de cima do prédio, vou sair voando, porque tudo posso, eu sou super-homem. Tá bom, você vai ver o que vai dar essa falta desse medo. Então, em certa medida, o medo é necessário, ele é até saudável. Então, quando nós meditamos em quem é Deus, nós temos santo temor. Quando nós meditamos em quem é Deus, o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, sabe? Temos reverência por Ele, temos reverência pelas coisas de Deus. Nós não prestamos culto de qualquer maneira, nós não prestamos culto, sabe, do meu jeito, de qualquer jeito, sabe, procurando técnicas de não sei lá o que. Amado, a única técnica que eu conheço e quero conhecer é essa daqui, é a pregação da palavra, é a palavra que liberta, é a palavra que transforma. Eu falo com todo respeito, sem citar o nome, mas há poucos dias um pastor foi excluído de uma denominação, porque é um homem, se percebe que é um homem muito culto, é um homem muito culto, sua igreja culta, sabe? Mas ele se perdeu em algum lugar, porque fez lá uma série de mensagens, cartas vivas, cartas vivas ou letra morta, ou seja, que nós somos as cartas vivas, e a palavra de Deus, letras mortas, que precisam de ser atualizadas. Aí eu pergunto, num breve raciocínio, então quer dizer que, em primeiro lugar, como é que você foi convertido como?
Como é que você hoje é carta viva? Você é carta viva através de quê? Quem foi que te deu vida? Não foi o texto bíblico? Não foi através do texto bíblico que você recebeu vida? Não foi através do texto bíblico que você foi restaurado? Que você recebeu vida no Senhor? Não foi? Então quer dizer que o texto bíblico um dia foi pregado e por ele você se tornou carta viva. E agora que você é carta viva, quer chamar o texto bíblico de texto morto? Quer chamar o texto bíblico de desatualizado? Mas que coisa é essa, ora pois? Então, amado, nós precisamos de ter reverência pela santidade, pela palavra, pelas coisas de Deus. Então Davi começou a ter um respeito saudável. Então, amado, não faz sentido falar de Deus ou querer adorar a Deus, servi-lo, porém de um jeito pessoal, do meu jeito, o jeito do mundo, o jeito pragmatista. Sabe por quê, amado? Que não faz sentido? Porque o culto é dedicado a Deus, o culto deve ser pregado a palavra de Deus, o culto, quem está no centro é Deus e não é o homem. É Deus que está no centro, é Deus que tem que ser agradado, é Deus que tem que ser louvado. Então, ovelhinha, mais do que vencedor, santo, precioso, a disposição do Senhor de habitar no meio do seu povo é motivo de celebração, ok? Número 1, é de celebração. Entretanto, Deus espera que nós respeitemos a sua santidade. Quando eles tiraram a arca para fazer a transferência de qualquer maneira, do seu modo, do seu jeito, e Uzá tocou na arca do Senhor, eles desrespeitaram a santidade de Deus. Por isso houve consequências. Segundo lugar, a nossa alegria deve ser exatamente esta. Qual? O Senhor se faz presente no meio de nós. Ou seja, Deus tem disposição de habitar em nosso meio, de habitar em nós. Essa que deve ser a nossa alegria. Essa que deve ser a nossa maior alegria. Temos alegrias tantas no mundo, colocamos tantas coisas como razão da nossa vida, como sentido da nossa vida. Tem um filme, Mais que Vencedores, você assiste lá depois, e o cara que está no hospital, ele pergunta para um rapaz que em princípio entrou no seu leito para evangelizar. E aí o que está na cama pergunta, quem é você? Aí ele fala, eu sou professor. Tudo bem, sem ser professor, quem é? Ah, eu sou o pai de fulana. Sem isso, quem você é? Ah, eu sou o marido da fulana. Sem ser isso, quem você é? Ah, eu também sou professor de não sei o que. Aí o cara falou, gente, você nunca vai dizer que você é cristão, não? Você nunca vai dizer que você é cristão? Que cristianismo é esse? Que você é isso, e nunca diz que é cristão? Essa é a razão da tua vida? É isso tudo que você coloca na frente? Isso tudo tem alegria antes do Evangelho? Amado, se retirar o Evangelho da tua vida não sobra nada. Se retirar a graça de Deus das nossas vidas não sobra nada. Somos o que somos pela graça de Deus. Precisamos colocar os pingos nos is, precisamos colocar os traços nos t's, colocar as coisas no lugar certo. Veja o versículo 12 a 23, estamos nos 5 minutos finais. 2 Samuel, capítulo 6, versículo 12 a 23. Então, primeiro vimos que houve consequências porque desrespeitaram a santidade de Deus, não levaram em consideração a santidade de Deus. A presença de Deus era real, era celebrada, mas eles não respeitaram a santidade de Deus. Agora, há um desprezo quanto à alegria do Senhor. Uma pessoa estava se alegrando em Deus, que era Davi e o povo, e Mical estava desprezando essa alegria. Vamos lá ver, versículo 12 a 23. Então avisaram Davi dizendo, o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tem por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi, e com alegria fez subir a arca de Deus da casa de Obed-edom para a cidade de Davi, com alegria. Sucedeu que quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificava a ele bois e carneiros cevados. Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor,
e estava cingido de uma estola sacerdotal de linho. Assim Davi com todo Israel fez subir a arca do Senhor com júbilo, ao som de trombetas. Ao entrar a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela e vendo o rei Davi, que ia saltando e dançando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. Veja, versículo 17. Introduziram a arca do Senhor e puseram-na no seu lugar, na tenda que lhe armara Davi. E este trouxe holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. Tendo Davi trazido holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo e o nome do Senhor dos exércitos, Adonai Tsevaot, e repartiu todo o povo e a toda a multidão de Israel, tanto homens como mulheres, a cada um bolo de pão, um bolo de pedaços de carne e passas. Então se retirou todo o povo, cada um para a sua casa. Voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, filha de Saul, saiu a encontrar-se com ele e lhe disse: que bela figura fez o rei de Israel, hein? Descobrindo-se hoje aos olhos das servas de seus servos, como um sem vergonha se descobre um vadio qualquer. Disse, porém, Davi a Mical, perante o Senhor que me escolheu a mim, antes do que o teu pai, e a toda a tua casa, mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor me tenho alegrado. Ainda mais desprezível me farei, e me humilharei aos meus olhos. Quanto às servas de quem você está falando, delas eu receberei honra. Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Amados, Davi, ouça isto, Davi está numa posição espiritual muito elevada, muito mais elevada do que Mical. Ele está cantando, louvando, dançando e adorando diante do Senhor. Muitas das vezes, por isso que a palavra diz sobre o jugo desigual: não te ponhas em jugo desigual. Às vezes a pessoa está lá dançando, louvando, glorificando perante o Senhor, e a esposa, o marido, está lá puxando a pessoa. Olha, que isso, um rei aí dançando perante o Senhor? Está indo à igreja para quê? Está indo dar ofertas pacíficas? Está indo oferecer o quê? Dar dinheiro a pastor? Está perdendo tempo? Vai orar a Deus? Vai lá o quê? Para fazer o quê? Então Davi estava numa posição muito mais elevada. E Mical desprezou Davi, desprezando a atitude de alegria de Davi, que Davi dedicava a sua alegria a Deus. Mical reputou que a sua experiência de realeza, filha de Saul, era mais importante e devia de ser mais considerada do que a adoração que Davi estava dedicando ao Senhor, a sincera adoração e ofertas que Davi estava dedicando ao Senhor. Aí o texto logo vem e diz no versículo 23, por isso nunca teve filhos. Por isso Mical nunca teve filhos. Mical era correligionária, era que dava continuidade à herança espiritual de Saul. Saul, o superficial, Saul, o carnal, Saul, o impulsivo, Saul, o vingativo, Saul, o orgulhoso. Aqui estava Mical dando continuidade à herança espiritual de Saul, repreendendo Davi quando ele adorava, repreendendo Davi quando ele se alegrava no Senhor, repreendendo Davi quando ele ofertava a Deus perante todo o povo, honrava o nome do Senhor dos Exércitos. Então, amados, quando nós desconsideramos a santidade de Deus, tocando em coisas que não devemos tocar, fazendo coisas da nossa maneira qualquer que não devemos fazer, e desprezamos a vida de alegria no Senhor, que deve ser vivida em espírito e em verdade, vai um alerta, igreja: a mão de Deus pode pesar. Uzá perdeu a vida e Mical nunca teve filhos.
Então Deus tem diversas maneiras de disciplinar o seu povo. O Novo Testamento mostra diversas maneiras de disciplinar o povo de Deus. Ele disciplina o filho a quem ama, ele corrige ao filho a quem açoita. Em casos extremos, muita rebeldia, a pessoa é repreendida 1, 2, 5, 10, 20, sei lá quantas vezes, coisas cabulosas, acontece até uma morte prematura. Mas Deus tem paciência conosco. Amado, se Deus agisse assim de lambada logo de cara, não sobraria ninguém. Então, amado, aproveita o tempo de misericórdia, aproveita essa misericórdia de Deus, aproveita a disposição do Senhor em habitar em nós. A Bíblia diz: não sabeis que sois santuário de Deus? Aquele que destrói o templo do Espírito, Deus o destruirá. E você, amado, não tem boa alimentação, fuma, bebe, não pratica um exercício físico, é toda hora no McDonald's, toda hora comendo aquele hamburgão podrão da esquina, não tem respeito pelo templo do Espírito Santo, não tira descanso, só quer saber de trabalhar, não tem um momento de descanso, não separa o dia do Senhor para estar na casa do Pai, honrando ao Senhor. Ou seja, está de todos os lados burlando a maneira de Deus, burlando a palavra do Senhor, fazendo as coisas de qualquer maneira, não tendo reverência pela santidade e desprezando a alegria do Senhor, quando só considera as alegrias do mundo, as alegrias dessa terra. Cadê a alegria do Senhor? De buscar as coisas de Deus, buscar orar, buscar ler a palavra, buscar ser fiel nas lives, assistindo sempre as lives, compartilhando, curtindo. É importante, amado, fazendo trabalho de divulgação. Domingo, dia de estar na casa do Senhor. Seja, amados, precisamos honrar a Deus e celebrar a presença do Senhor. Então, as boas intenções de Davi, porque Davi estava à frente celebrando com boas intenções. Inclusive Uzá teve uma boa intenção de segurar a arca, mas as boas intenções não evitou que Deus castigasse aqueles que profanaram a sua santidade ou desprezaram a alegria do Senhor. Ou seja, o fato de Deus habitar em nós, de ser um Pai misericordioso, não significa que podemos tratá-lo ou tratar as coisas de Deus como algo meramente comum, trivial, de qualquer maneira, sabe, sem reverência, sem compromisso, sabe, sem santidade, sem sinceridade no coração. As coisas de Deus estão sempre para o último lugar, deixa para lá, quando der eu oro, quando deu não deu também, não tem problema nenhum, entende? Então, amado, obediência é fundamental, e a verdadeira adoração só acontece quando pessoas obedientes respeitam a santidade de Deus à medida que celebram a presença do Senhor. Não basta também vir à igreja no domingo, pagar o seu dízimo ao Senhor e depois viver uma semana totalmente mundana. Adultera, fornica, deseja a mulher do próximo, mente, fala mal dos outros, faz fofoca, mentiras, um monte de coisa. Aí depois domingo está lá na igreja, aleluia, aleluia. E Deus está vendo assim, cara, esse aí tinha que ir para a Rede Globo de televisão. Então, ovelhinha amada, santo precioso de Deus, vamos ter reverência pelas coisas do Senhor. E por fim, para terminar, Davi comemora com sinceridade a chegada da arca, símbolo da presença do Senhor. O desejo do Senhor de habitar no meio do seu povo, portanto, é motivo de celebração. Amado, que alegria é ter Deus na vida. Que alegria desfrutar da presença do Senhor. Que alegria é do levantar ao deitar, estar conectado em Deus, pensando em Deus,
falando com Deus, voltado para Deus. Que alegria! Motivo de celebração é o Senhor. Portanto, amado, o ideal da igreja, o ideal de Sião, a respeito desta habitação de Deus no meio do povo, ele inclusive é expandido no Novo Testamento. Porque no Antigo Testamento o ideal era a restauração de Jerusalém, a restauração do templo e a volta da habitação do Senhor no meio de Israel, com Jerusalém restaurada. No Novo Testamento, por exemplo, o livro de Hebreus diz que Sião é usado no sentido figurativo para se referir à cidade celestial, habitada por Deus, pelos anjos, pela igreja dos primogênitos. O apóstolo João tem uma visão da nova Jerusalém que desce do céu depois do julgamento final, que é habitada pelo povo de Deus de todas as eras, a igreja de Deus, a esposa do Cordeiro. Ou seja, amado, a maior bênção de Sião, a maior bênção da salvação, a maior bênção da vida eterna, não será as ruas de ouro, de pedras preciosas, não será propriamente a vida eterna, que não haverá mais doença, não haverá mais choro, não haverá mais tristeza, só haverá alegria, só haverá bênção, só haverá alegria, amado. Isso tudo é maravilhoso, mas isso não chega nem perto de ser a maior bênção. A maior bênção da glória é que desfrutaremos face a face, desfrutaremos da presença real de Deus, o veremos como Ele é, desfrutaremos da presença poderosa de Deus. Oh, louvado seja! Então eu termino perguntando, ovelhinha amada, santo de Deus, precioso do Senhor, qual é a alegria fundamental da sua vida? Qual é a alegria fundamental da sua vida? Qual é a razão da sua vida? Qual é o sentido da sua vida? Você anda com Deus nessa terra? Amado, o maior tesouro no céu será andar com Deus. Como é que você almeja esse maior tesouro de andar com Deus no céu, se aqui nessa terra tudo é alegria, menos Deus? Oh, ovelhinha, Deus tem tanta coisa para você. Jesus te ama tanto, ovelhinha. Deus sabe das suas necessidades. Deus sabe das suas necessidades. Mas você precisa priorizar Deus. Você precisa agarrar a Deus, abraçar a Deus e as coisas de Deus. O erro de Davi inicial foi querer transferir a arca para a cidade de Davi de qualquer maneira. Havia uma maneira para que isso fosse feito, que ele não observou. E nós queremos tanto testemunhar a presença de Deus, queremos tanto testemunhar as coisas do Senhor, não é verdade? Nós fazemos de qualquer maneira, desprezamos a palavra do Senhor. Ah, amado, não despreze a palavra tem razão, a palavra é verdadeira. Busque a palavra do Senhor. Busque estar em comunhão com os irmãos em Cristo Jesus. Temos a live toda sexta-feira, temos o culto de domingo. Faça um culto no lar diariamente. Reúna sua esposa, seus filhos. Faça um pequeno culto, um cultinho de oração, uma leitura bíblica, de uma passagem bíblica. Você tem o bispo, a bispa, a igreja, os presbíteros, para esclarecer dúvidas. Busque orientação no ministério. Para isso nós estamos aqui, estudando, crescendo em graça e conhecimento, para contribuir com a sua vida. Oh, ovelhinha, a presença de Deus é motivo de celebração, a presença de Deus é motivo de reverência e santidade, a presença de Deus é motivo de alegria, alegria inesgotável, alegria inesgotável. Você não vai encontrar essa alegria no copo de cerveja, você não vai encontrar essa alegria no mundo,
Você não vai encontrar essa alegria nas drogas. Você não vai encontrar essa alegria se afundando em trabalhos e trabalhos. Você não vai encontrar essa alegria no adultério. Você não vai encontrar essa alegria na pornografia. Você não vai encontrar essa alegria em nenhum outro caminho. Essa alegria é Jesus. Essa alegria é o Senhor. É Ele a alegria verdadeira. É Ele o Deus que restaura. É Ele o Deus que dá vida. Por isso, amado, reverência e santo temor é de fundamental importância. Porque se nós profanarmos a palavra, se nós profanarmos as coisas de Deus, se nós desconsiderarmos os paradigmas do Senhor, logo não estaremos vivendo no Senhor, logo não estaremos vivendo no agrado do Senhor, estaremos indo na contramão do Senhor. E como nos alegraremos no Senhor se andamos na contramão dele? Como nos alegraremos no Senhor se nós não temos reverência pelas coisas do Senhor? Como que nós beberemos da fonte da alegria, do cálice da salvação, se na hora de servir ao Senhor e praticar a sua palavra, nós fazemos de qualquer maneira? Aquele que me ama guarda a minha palavra. Você é uma ovelhinha tão amada por Jesus. Deus tem coisas grandes para a tua vida. Ele conhece teu interior. Oh, Santo Deus, coração, transforma-me conforme a tua palavra, enche-me até que em mim se ache só a ti, e então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Oh, ovelhinha amada, faltam 2 minutos para as 9 horas da noite. Eu preciso terminar esse culto, respeitando o horário, a noite dos amados irmãos, desejando que todos tenham uma noite abençoada, uma noite rica, uma noite de graça. Ou que você tenha uma noite linda, uma noite cheia de inspiração, júbilo, alegria no Senhor, amado. A presença de Deus é motivo de alegria. Alegria, alegria, alegria. Celebração, celebração, júbilo, festa, dança na presença do Senhor. Alegre-se na presença do Senhor. E a reverência e o santo temor é para a sua própria proteção, é para a sua própria segurança. Porque fora de Jesus, amado, só há morte. Fora de Jesus, só há enganação. Fora de Jesus, os caminhos são de morte. Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Viva nele, por meio dele e para Ele. Que Ele seja o início e o fim. Ele seja o sentido e a razão. Ele seja o tudo das nossas vidas, a pedra de esquina, a pedra fundamental, a rocha da tua vida, amado. Jesus, 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 Jesus é o nome do Senhor. Jesus, Ele é digno de todo louvor e de toda glória. Tenha uma noite abençoada, tenha uma noite de graça, tenha uma noite de misericórdia, tenha uma noite feliz, uma noite de paz. Tenha aí o sono dos justos. Tu és um abençoado, um amado, um eleito, um escolhido, um filho redimido, salvo eternamente. Tu és de Jesus, amado de Deus.
tenha um final de semana em perfeita vitória, conduzindo sempre em triunfo, mais que vencedor, cabeça e não cauda, sacerdote real, ministro de uma nova aliança. A alegria do Senhor é a nossa força. Tudo posso naquele que me fortalece. Alegre o teu coração no Senhor, alegre a tua vida no Senhor. Tenha um final de semana na mais perfeita vitória. Eu te espero no domingo, 9 horas e 20 minutos, nas mídias sociais, nas redes sociais, YouTube, @Cristo Vive Missão, Anderson Nogueira Bispo, Facebook, ou Bispo Anderson Nogueira, fanpage, e aqui presencialmente, Rua General Roca 340, Galeria. Esteja conosco, essa é a nossa sede aqui no Rio de Janeiro, mas creio, Deus irá alargar as nossas fronteiras. Deus tem colocado isso em nossos corações, Deus tem direcionado nosso ministério para esse rumo, para esse caminho, onde nós teremos mais de uma sede. Eu creio nesta verdade, eu creio no poder de Deus. Ligue-se conosco, esteja em oração e vamos juntos caminhar na bênção do Senhor. Uma noite abençoada, amada ovelhinha, mais do que vencedor. E eu digo, somos o que somos pela graça de Deus.